Think Again, de Adam Grant, é um livro indicado a todos os leitores que desejam examinar melhor os seus próprios pontos de vista e, assim, identificar a fundamentação de suas crenças e valores. Grant é psicólogo e professor da prestigiada Universidade da Pensilvânia. Além disso, é especialista em psicologia organizacional e autor de várias obras de sucesso. Neste microbook, você aprenderá a duvidar do que já sabe, investigar o que não conhece e atualizar o seu pensamento com base em novas evidências. Ficou interessado? Então ouça, em 12 minutos, como o processo de repensar pode ajudar você a evitar erros e a tomar decisões acertadas em sua vida profissional e pessoal. A subjetividade da mente. Os conceitos de capacidade e destreza mental não devem ser confundidos. Isso significa que se você não tiver a motivação necessária para mudar de ideia, perderá muitas oportunidades de repensar. Ademais, as pesquisas realizadas pelo autor revelam que, quanto mais alto pontuar em um teste de QI, maior será a probabilidade de aceitar estereótipos, visto que ele indica, dentre outros fatores, a velocidade em reconhecer padrões. Experimentos recentes sugerem ainda que quanto mais inteligente você for, maior será a dificuldade em atualizar as suas crenças. Grant cita um estudo que investigou a habilidade de indivíduos considerados gênios da matemática em analisar dados. A conclusão: se o indivíduo em questão souber que as informações dizem respeito a algo irrelevante, como um tratamento para espinhas, ele sempre terá bons resultados. Porém, se os mesmos dados tratarem de questões ideológicas que motivam emoções fortes, como a legislação sobre armas nos Estados Unidos, o desempenho será positivo, apenas se a análise confirmar suas crenças. Se por acaso o padrão empírico colidir com a sua ideologia, as altas habilidades matemáticas deixarão de ser uma vantagem. Na prática, elas se tornarão um risco. Em outras palavras, ao ser competente na análise numérica, você elevará as oportunidades de erro na identificação de padrões que contradigam o seu ponto de vista. No exemplo dado pelo autor, se fossem liberais, os gênios da matemática se sairiam pior do que seus pares na avaliação das evidências que apontam que a restrição do comércio de armas foi uma política fracassada. O mesmo valeria para gênios conservadores. Estes teriam um desempenho ruim no levantamento de evidências que apontem o sucesso da mesma política anti-armamentista. Equilíbrio. Segundo o autor, muitas pessoas imaginam a confiança como uma espécie de gangorra. Se ela pesar demais, a arrogância se elevará. Por outro lado, se ela não tiver peso algum, você se tornará fraco. Com efeito, esse é o mesmo problema inerente ao excesso de humildade. Ele gera uma opinião negativa acerca de nós mesmos. Portanto, tentamos manter a gangorra equilibrada, procurando a quantidade certa de confiança. Não obstante, esse tipo de abordagem é inadequado. A humanidade tende a ser mal compreendida. Não se trata de ter baixa autoconfiança. Uma das raízes latinas do termo humildade significa vindo da terra. Nesse contexto, estar aterrado pode ser entendido como reconhecer que somos imperfeitos e, como tais, propensos ao erro. A confiança, por sua vez, é a medida que indica o quanto você acredita em si mesmo. As evidências coletadas por Grant mostram que isso difere do quanto você crê em seus métodos. Ou seja, você pode confiar em sua capacidade de atingir uma determinada meta e, em simultâneo, continua sendo humilde o bastante para questionar se possui as ferramentas apropriadas para chegar lá. Esse é o ponto ideal da confiança. Somos cegados pela arrogância quando nossos pontos fortes e estratégias nos deixam convencidos. Ficamos paralisados pela dúvida sempre que não temos confiança nesses elementos. Podemos ser consumidos por um complexo de inferioridade quando conhecemos o método certo, mas nos sentimos inseguros a respeito de nossa capacidade de executá-lo. A proposta do autor consiste na busca pela humildade confiante. Esse conceito pode ser compreendido como a manutenção da fé em nossas capacidades,
articulada ao reconhecimento de não termos a melhor solução. Tal combinação nos fornece dúvidas o bastante para reexaminarmos nossos conhecimentos adquiridos e, simultaneamente, a confiança necessária para procurar por novas ideias. Ego totalitário. De acordo com o sociólogo Murray Davis, as ideias não sobrevivem ao longo do tempo porque são verdadeiras, mas por serem interessantes. O que confere essa qualidade é a capacidade da ideia em discussão desafiar as noções pré-concebidas e as perspectivas do senso comum. Por exemplo, você sabia que a Lua pode ter se formado a partir de uma chuva de magma? Que a queda de um meteoro pode não explicar a extinção dos dinossauros? Quando uma ideia não importa, em um nível pessoal, muitas vezes ficamos ansiosos para saber mais. A sequência natural de emoções é surpresa, curiosidade e espanto. Isaac Asimov, o grande autor de ficção científica, dizia que as grandes descobertas da humanidade não começaram com o famoso Eureka, mas com algo do tipo: puxa, como isso é engraçado! Quando uma crença profundamente arraigada é questionada, porém, tendemos a fechar nossas mentes, recusando-nos a aceitar qualquer contradição. Para Grant, é como se houvesse um ditador em miniatura vivendo dentro de nossas cabeças, controlando o fluxo de fatos, assim como Kim Jong-un controla a imprensa na Coreia do Norte. Em psicologia, esse fenômeno é chamado de ego totalitário. Sua função é impedir a entrada de informações ameaçadoras. Esse ditador interno entra em ação sempre que alguém ataca nosso caráter ou inteligência. Esses tipos de afrontas pessoais ameaçam destruir certos aspectos de nossa identidade que são importantes para nós e podem ser difíceis de mudar. O ego totalitário intervém como um guarda-costa de nossas mentes, protegendo nossa autoimagem e alimentando-nos com mentiras reconfortantes. Agora que chegamos na metade da leitura, vamos nos aprofundar nos conceitos essenciais para incorporar a prática de repensar continuamente nossas próprias certezas e preferências. Complexidade e atenção. Como consumidores de informação, temos um papel a cumprir ao adotarmos um ponto de vista. Quando estamos lendo, ouvindo ou assistindo, podemos aprender a reconhecer a complexidade como um sinal de credibilidade. Com isso, Grant quer dizer que temos a tendência a favorecer conteúdos densos que apresentam os vários lados de uma questão, rejeitando os dualismos e as simplificações apressadas. Quando nos deparamos com manchetes superficiais, podemos lutar contra o ímpeto natural de aceitar conteúdos binários, isto é, que apresentam apenas duas opções, isto ou aquilo, refletindo acerca das possibilidades adicionais que estão faltando entre os extremos. O mais curioso na argumentação do autor é que isso se aplica também quando somos nós mesmos que produzimos conteúdos e comunicamos informações. Uma nova pesquisa sugere que, quando os jornalistas reconhecem as incertezas em torno de fatos referentes a questões complexas, como mudanças climáticas e imigração, isso não prejudica a confiança de seus leitores. Vários experimentos mostraram que, ao expressarem dúvidas, os especialistas se tornaram mais persuasivos. Assim, quando alguém com notório saber admite a incerteza, isso surpreende as pessoas que, consequentemente, acabam prestando mais atenção ao tema abordado. Obviamente, o excesso de informações contraditórias não é nada popular, sobretudo porque os períodos de atenção do cérebro humano são relativamente curtos. Todos os que trabalham com esse viés, desde profissionais do marketing a jornalistas e escritores, sabem que há poucos segundos disponíveis para capturar o olhar do público com um título atraente. Embora a complexidade nem sempre gere boas frases de efeito, sempre renderá ótimos diálogos. Mesmo assim, existem jornalistas e escritores talentosos que conseguem encontrar formas inteligentes de expressá-la em poucas palavras, de modo a manter o interesse das pessoas. Ensino e aprendizado. Mesmo que você não atue profissionalmente como pedagogo ou professor, certamente exerce funções nas quais dedica o seu tempo para ensinar outras pessoas, seja como pai, mentor,
amigo ou colega. Na verdade, todas as vezes que tentamos ajudar alguém a repensar, colocamos em prática uma espécie de educação. Quer ministremos nossas aulas em uma escola, escritório ou na mesa da cozinha, todos os nossos ensinamentos podem ser melhorados a partir da reflexão. Com tanta ênfase na transmissão de conhecimentos e no estabelecimento da confiança, muitos professores, infelizmente, não conseguem encorajar seus alunos a questionarem a si mesmos e uns aos outros. Para descobrir o que é necessário na mudança dessa mentalidade, o nosso autor analisou educadores extraordinários que têm em comum a promoção de ciclos de repensar, o foco na humildade intelectual, a disseminação de dúvidas e, sobretudo, o cultivo da curiosidade. Cultura organizacional. Em culturas organizacionais baseadas na performance dos profissionais, os indivíduos, frequentemente, baseiam-se nas melhores práticas. Porém, segundo Grant, isso representa um risco. Quando elegemos uma determinada rotina como a melhor, ela pode ficar parada no tempo, isto é, sem evoluir ou se aperfeiçoar. Enfim, pregamos sobre suas virtudes e paramos de questionar seus vícios. Ao deixarmos a curiosidade de lado, dificilmente encontraremos espaços para melhorias. A aprendizagem organizacional, portanto, deve ser uma atividade contínua. Em contrapartida, a convicção de que a minha empresa adota as melhores práticas implica que os conhecimentos possíveis atingiram seu ponto final. Por exemplo, na NASA, embora as equipes sejam rotineiramente informadas após simulações, treinamentos e eventos operacionais significativos, o que atrapalha o aprendizado, de acordo com o autor, é uma cultura que responsabiliza as pessoas pelos resultados. Cada vez que um lançamento programado atrasa, os membros da equipe enfrentam críticas públicas e ameaças de corte no financiamento das pesquisas. Por outro lado, em todas as ocasiões nas quais um voo entrava em órbita, a organização encorajava seus engenheiros, estimulando-os a se concentrarem no sucesso, em detrimento dos processos defeituosos que poderiam prejudicar lançamentos futuros. Desse modo, a NASA passou a recompensar a sorte e a repetir ações problemáticas, deixando de repensar qualquer elemento que fosse considerado um risco aceitável. Caso o gerenciamento de sua equipe envolva colocar a vida das pessoas em risco, é natural que você confie em seguir os procedimentos que já estão consolidados. De certo, esta pode ser a melhor abordagem em situações críticas, mas é desaconselhável se impedir uma avaliação completa da performance. Focar nos resultados pode ser benéfico para mensurar o desempenho de curto prazo, mas pode ser um obstáculo para o aprendizado de longo prazo. A ciência social indica que quando as pessoas são responsabilizadas apenas pelo fato de o resultado ter sido um sucesso ou um fracasso, é provável que continuem seguindo cursos de ação malfadados. De modo geral, elogiar e recompensar exclusivamente pelos resultados é uma iniciativa perigosa para qualquer líder, pois gera um excesso de confiança em estratégias ruins e incentiva os profissionais a continuarem fazendo o que sempre fizeram. Notas finais. Cumpre ressaltar, por fim, que nossas identidades são sistemas abertos, assim como nossas vidas. Não precisamos ficar presos a imagens antigas ou formulações como "quero chegar a este objetivo", "desejo ser uma pessoa melhor". O modo mais simples de começar a repensar nossas alternativas consiste em questionar o que fazemos diariamente. É preciso humildade para reconsiderar nossos compromissos passados, ousadia para questionar nossas decisões atuais e curiosidade para reimaginar nossos planos. O que descobrirmos ao longo do caminho poderá nos libertar das amarras de nosso ambiente familiar e do antigo eu. Reimaginar nos permite atualizar conhecimentos e opiniões, consolidando-se com uma ferramenta útil para ter uma vida mais gratificante. O Poder do Quando, de Michael Bruce,
é um livro indicado para todos que desejam obter uma vida mais saudável e feliz, recuperando a sintonia com seu próprio ritmo natural. Bruce é um psicólogo clínico que integra a prestigiada organização estadunidense Academia de Medicina do Sono. Além disso, é diplomata do Conselho de Medicina de seu país. Neste microbook, você aprenderá a identificar os momentos apropriados para realizar cada coisa em sua rotina. Ficou interessado? Então ouça em 12 minutos como efetuar pequenos ajustes que lhe tornarão mais produtivo e satisfeito em sua atuação profissional e pessoal. Qual é seu cronotipo? Todas as pessoas têm um relógio biológico funcionando em seu cérebro, e, segundo o autor, dezenas de relógios menores pelo corpo. Porém, nem todos marcam os mesmos horários. Isto é, indivíduos diferentes se enquadram em distintas classificações ou cronotipos, baseadas nas suas preferências gerais à noite ou pela manhã. Bruce procurou mamíferos para representar de modo preciso as 4 categorias que identificou. Golfinhos são pessoas que dormem com somente uma metade de seus cérebros por vez, de modo que seu sono é chamado de uniemisférico. Desse modo, a outra metade permanece alerta e acordada, focada em nadar e atenta aos predadores. Essa nomenclatura abrange os insones, pessoas que são inteligentes e apresentam sonos perturbados, leves e de baixo impulso. Leões são caçadores matutinos, localizados no ponto mais elevado da cadeia alimentar. Essa designação destina-se às pessoas otimistas e com impulso médio de sono. Ursos dormem bem, seguindo o fluxo e caçando a qualquer momento do dia. Essa denominação se adequa aos indivíduos extrovertidos e brincalhões, que preferem horários que se baseiam na luz solar com sono de alto impulso. Lobos são caçadores noturnos, ou seja, pessoas com impulso médio de sono, notívagas e criativas. A seguir, nosso autor apresenta um cronograma para padronizar o dia perfeito de cada um desses arquétipos. Confira. Cronograma do golfinho. Os objetivos que Bruce define para os pacientes desse cronotipo são, de modo geral, bastante diretos e simples. Consistem em elevar a energia ao longo das primeiras horas, de modo a elevar seu rendimento pela manhã e ainda reduzir a ansiedade. 6h30, acordar. 6h35 às 7h10, praticar exercícios no quarto ou ir treinar ao ar livre, por 25 minutos. Caso opte por realizar atividades físicas em casa, exponha-se à luz solar por 10 minutos. 7h10 às 7h30, tomar um banho frio e realizar uma meditação de 1 minuto. 7h30 às 8h, tomar um café da manhã composto por altos teores de proteína. 8 às 8h30, trocar de roupa. 8h30 às 9h30, ir ao trabalho. 9h30 às 10h, fazer uma pausa para tomar café. 10 às 12h, período dedicado ao pensamento criativo. O autor recomenda escrever um diário para ter mais ideias. 12 às 13h, horário de almoço. 13 às 16h, não tome café e evite cochilar. Se você se sentir cansado, dê uma caminhada, de preferência ao ar livre. Essa exposição ao sol será benéfica. 16 às 18h, horário mais produtivo. Aproveite esse pico de alerta para solucionar os seus problemas mais difíceis. 18 às 18h15, reserve 15 minutos para ficar a sós e se livrar de qualquer tensão do dia. 18h15 às 19h, preparar um jantar com alto nível de carboidratos. 19 às 20h, enquanto se alimenta, tenha todas as conversas práticas, exigentes ou intensas com os amigos e a família. Os carboidratos ajudam no alívio da ansiedade. 20 às 20h30, masturbação ou sexo. 20h30 às 22h30, o fluxo dos hormônios pós-orgasmo prepara você para uma noite de sono repousante. Assista à TV, utilize a internet e faça tarefas domésticas. 22h30 às 23h30, pare quaisquer atividades e desligue as telas que lhe deixam mentalmente envolvido. Tenha conversas leves, leia um livro ou tome um banho quente. 23h30, horário de dormir. Cronograma do leão. As pessoas com essa característica não tendem a buscar ajuda para os problemas relacionados aos seus ritmos circadianos. De acordo com o autor, é como se tivessem ganhado na loteria cronorrítmica.
com cérebros e corpos projetados para obter sucesso. As pesquisas científicas e Benjamin Franklin concordam. Quem acorda cedo tem mais chances de ser saudável e ainda maior propensão a se tornar um líder ou chefe no trabalho. Para tanto, seu dia ideal consiste em 5h30, acordar sem perder um minuto. 5h45 às 6h15, tomar um café da manhã com baixos teores de carboidratos e altos índices de proteínas. 6h15 às 7, planejar as tarefas do dia e fazer uma meditação. 7 às 7h30, melhor hora para o sexo, ainda que seja rápido. 7h30 às 9, banho frio, se vestir e interagir com familiares ou amigos antes de ir trabalhar. 9 às 10, lanchinho de 250 calorias, distribuídas em 75% de carboidratos e 25% de proteínas. O mais indicado é fazer reuniões durante cafés da manhã coletivos. 10 às 12, resolver problemas estratégicos, lidar com e-mails, telefonemas, reuniões matinais e interações pessoais. 12 às 13, almoço equilibrado e, se possível, exposição breve à luz solar. 13 às 17, período reservado ao pensamento criativo. Escreva e leia no diário, ouça música. Em seu ambiente profissional, participe ou lidere reuniões de brainstorming. 17 às 18, exercícios ao ar livre, seguidos de banho frio. 18 às 19, jantar. Assegure uma refeição balanceada, com partes iguais de gorduras saturadas, carboidratos e proteínas. Refeições com muito carboidrato podem derrubar você. 19 às 19h30, último período para o álcool. Beber depois desse horário não é indicado. 19h30 às 22h, socializar na rua ou se aproximar das pessoas queridas pela internet ou em casa. 22 às 22h30, sempre esteja em casa nesse período. Comece o processo de relaxamento, desligando todas as telas antes de ir dormir. 22h30, hora de dormir. Agora que chegamos na metade da leitura, vamos nos aprofundar nos cronogramas do urso e do lobo, bem como nos familiarizar com o conceito de cronolongevidade. Cronograma do urso. Os ursos são considerados criaturas sociais. Portanto, necessitam passar um tempo com a família e com os amigos, a fim de promover sua saúde emocional. Outro elemento característico é que eles apreciam o sol. Se você faz parte desse grupo, a sua cronobiologia seguirá o ciclo solar, ou seja, quando o sol nascer, os sistemas cardiovasculares e hormonais elevam os níveis de testosterona, temperatura corporal, pressão arterial, cortisol e insulina. 7 horas, acordar. 7 horas a 7h30, exercícios físicos ou sexo, para elevar os níveis de cortisol e a pressão arterial. 7h30, tome um café da manhã contendo baixos teores de carboidratos e altos teores de proteínas. Não ingira café. 8 às 9, vá ao trabalho. Substitua a cafeína por atividades físicas de manhã. 9 às 10, organize e planeje o seu dia. 10 às 12, esse é o seu período mais produtivo. Mantenha o foco, concentre-se nas tarefas e realize o seu trabalho. Depois, faça uma pausa para tomar café. 12 às 12h30, pratique algum exercício não extenuante, como caminhar. 12h30, o almoço deve ser médio, isto é, metade das dimensões do seu café da manhã e o dobro do tamanho de seu jantar. Após comer, faça uma breve caminhada, no máximo de 10 minutos. 13 às 14h30, fique alerta antes de o ritmo circadiano entrar em queda. 14h30 às 15h, cochilar. Caso isso não seja viável, encontre um local tranquilo para fazer exercícios por alguns minutos de respiração profunda. 15 às 16h. Nesse período, o seu bom humor estará no auge. Utilize essa positividade em seus e-mails, telefonemas e reuniões. 16 às 18h. Faça um pequeno lanche com 250 calorias, distribuídas em 75% de carboidratos e 25% de proteínas. 18 às 19h30. Pratique exercícios, se não estiver praticado pela manhã. Cumpra tarefas ou se dedique a atividades informais com os filhos. Se preferir, pode sair e beber com amigos. 19h30 às 20h. Horário destinado ao jantar. Assegure uma refeição que apenas lhe satisfaça, como um cozido acompanhado por salada ou uma sopa. 20 às 22h. Socialize. Não beba após as 20, para que seu sono tenha qualidade. Mantenha conversas leves e depois
Tome um banho relaxante e quente, deixando seus pensamentos fluírem. 22 às 23. Relaxe, alongue-se e medite. 23 horas, hora de dormir. Cronograma do lobo. Os lobos estão sempre abertos à experimentação e à criatividade. Para eles, seguir o cronograma criado por Bruce será no mínimo interessante. Se você está nessa categoria, é natural encontrar alguma dificuldade no cumprimento estrito dos horários, devido às suas características inerentes de impulsividade, impaciência e rebeldia. 7 horas. Acorde logo no primeiro alarme e fique cerca de 20 minutos deitado. Assim que levantar, grave ou anote rapidamente todas as suas ideias. 7h30 às 8. Vista-se e inicie a rotina matinal. 8 às 8h30. Tome um café da manhã com altos índices de proteínas. Não deixe de pegar 10 minutos de luz solar direta e não beba café. 8h30 às 9. Saia para tomar sol. Faça uma breve caminhada até o trem ou automóvel. Isso lhe ajudará a acordar. 9 às 11. Utilize a manhã para otimizar sua organização. Os seus momentos de ápice não chegaram. Assim, prepare-se para os picos de produtividade que virão. 11 às 11h15. Faça uma pausa para tomar café, mas nada de lanchinho. Os carboidratos podem reduzir o seu ritmo. 11h15 às 13. Livre-se de todas as atividades que não exigirem muita criatividade ou concentração. 13 às 14. Tenha um almoço bem equilibrado. O seu cérebro estará afiado a essa altura. Se fizer a refeição com colegas, você será encantador e expressivo. 14 às 16. Lide com as tarefas mais difíceis. 16 às 16h15. Faça um lanche de 250 calorias, divididas em 75% de carboidratos e 25% de proteínas. 16h15 às 18. Interaja com as pessoas. Enquanto a energia da maioria está decaindo, você se sente alerta e bem acordado. Aproveite para enviar e-mails, dar telefonemas e fazer reuniões. 18 às 19, faça exercícios físicos. 19 às 20, momento de relaxar após o trabalho e socializar com amigos antes de jantar. Caso tenha filhos, reserve esse momento para a lição de casa. 20 às 21. Ao adiar o jantar para esse horário, você não atacará a geladeira mais tarde e, ademais, os carboidratos lhe ajudarão a atingir o relaxamento necessário para dormir. 21 às 23. Nesse horário, você estará no melhor humor de seu dia. Dedique-se a atividades prazerosas, incluindo o sexo. 23 às 0h. Tome um banho quente, alongue-se, leia, medite, relaxe e desligue todos os aparelhos. 0h. Deite-se para dormir. Cronolongevidade. Bruce sustenta que os cronorritmos mudam ao longo do tempo. Isso significa que você pode ter uma predileção inata para despertar ao amanhecer ou, contrariamente, padecer de insônia. Mesmo assim, os parâmetros da sua cronolongevidade são flexíveis, uma vez que são determinados por sua idade cronológica. Notas finais. Cumpre ressaltar, por fim, que a presente obra se fundamenta nas últimas pesquisas em medicina e biologia. Na atualidade, a comunidade científica já sabe, por exemplo, que oferecer quimioterapias em determinados horários pode melhorar substancialmente a eficiência das terapias. Ao levar os novos estudos um passo adiante, Bruce acredita que em breve a personalização dos cronorritmos se tornarão outra forma de curar e tratar os mais diversos tipos de enfermidades. Como otimizar seu desenvolvimento pessoal? Live com Carlos III. Este microbook é destinado a quem espera render mais e ter melhores resultados em diversos campos da vida, do profissional ao pessoal, com novos hábitos e habilidades. Você está diante das melhores ideias trocadas entre dois CEOs de aplicativos inovadores. Guilherme Mendes representa o 12 Minutos. Esse você já conhece. Carlos III é da equipe dos fundadores do Mobius, um aplicativo baixado por mais de 5 milhões de pessoas e usado para controlar gastos e metas de orçamento. É uma maneira simples de gerenciar finanças pessoais. Os dois conversaram durante uma live no Instagram do Mobius. Nos próximos 12 minutos, sua vida será transformada por todo esse aprendizado vindo desses mestres da inovação. O sucesso não vem da noite para o dia. Se você quer mudar sua vida para melhor,
Precisa colocar na cabeça que o sucesso não acontece de uma hora para outra. É necessário ter resiliência, esforço, busca por conhecimentos e força para chegar lá. A caminhada rumo ao êxito não é rápida e você não pode desanimar. A busca por desenvolvimento pessoal. Entendo o desenvolvimento pessoal como uma constante evolução. Precisamos contribuir positivamente com o processo de crescimento em todos os campos da vida. As relações interpessoais, a forma como manejamos o tempo e o aprendizado nos ajudam a crescer. Desenvolvimento pessoal é imprescindível para não parar no tempo. Em um mundo interligado, precisamos saber onde queremos chegar. Busque bons exemplos de quem saiu do zero e conquistou o mundo passo a passo. Não é fácil. Com paciência e sem medo de sair da zona de conforto, você chega lá, mesmo cometendo erros. Eles fazem parte da nossa história, assim como os tropeços inevitáveis. Os erros no meio do caminho. Um dos grandes erros no desenvolvimento pessoal é não ter uma visão de perspectiva, especialmente nos momentos em que as coisas não andam bem. Normalmente, quem busca o empreendedorismo não tem noção de que a empresa e a pessoa viram uma coisa só. As oscilações profissionais e pessoais se confundem. Ou tudo vai muito bem ou dá tudo errado. Nessas horas, o ego é estremecido, a autocobrança cresce e tudo que foi planejado parece desmanchar no ar. Por isso, é preciso ter em conta que o planejamento serve como um guia em linha reta. Mas a trajetória varia, tem curvas e atalhos no meio do caminho. Mesmo assim, nunca abra mão de um planejamento para traçar cenários, rearranjar rotas e buscar soluções, que podem vir por meio de atitudes simples ou mesmo pela tecnologia. Tecnologia ajuda, mas também a atrapalha. A tecnologia tem muito a ajudar, mas em alguns momentos pode se tornar um grande problema. Por meio de aplicativos como 12 Minutos e Mobiles, podemos otimizar o dia a dia. Eles estão aí para facilitar a vida, melhorando a comunicação, fazendo reuniões virtuais, trabalhando remotamente e fornecendo uma série de benefícios. Por outro lado, o acesso a tanta informação em tempo real pode gerar o chamado vórtice de procrastinação. É quando alternamos entre ler uma notícia, conferir a rede social, buscar um assunto de interesse e então perceber que se perdeu muito tempo ali, no modo automático, sem cumprir a tarefa da vez. Essa ansiedade nos leva de um passo a outro por instinto. Ficamos afogados em tanta informação. A tecnologia não atrapalha, mas seu uso inadequado traz problemas. Ferramentas e habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal. Estamos na metade do microbook, e aqui é importante deixar claro que não aprendemos sobre desenvolvimento pessoal na escola ou na faculdade. É preciso mirar no profissional que almejamos ser e entender a construção do sucesso como lenta, um tijolinho de cada vez. Nada vem do dia para a noite. Tenha planejamento e foco, desenvolva-se ao máximo. Faça um desenho do caminho a seguir. Sem rota, não se chega a lugar algum. O hábito do aprendizado é essencial e deve ser cultivado aos poucos, como a escalada de uma montanha. Além disso, ver as coisas com perspectiva ajuda a não se alterar em momentos de altos e baixos. Entrega mínima. Para crescer, a consistência é mais importante que a intensidade. Por isso, a entrega mínima é uma boa estratégia. Tome como exemplo a leitura. De nada adianta ler 20 páginas em um dia e depois ficar 20 dias sem ler. Tente ler uma página por dia, aos poucos, para depois crescer e aumentar a meta. Assim, você não fica desanimado por um esgotamento das tarefas cumpridas. Como aplicar o desenvolvimento pessoal no dia a dia? Se você não busca evolução como pessoa, não encontra evolução no campo profissional. Não custa repetir. O caminho do sucesso é lento, um passo por vez. Ninguém se torna um profissional renomado de um dia para o outro. Todo mundo começou lá de baixo. Estruture um planejamento a longo prazo. Depois, quebre esse mesmo planejamento em tarefas menores, a médio e curto prazo. Não existe fórmula mágica, mas há estratégias que melhor se adequam a cada contexto. O mesmo se aplica ao trabalho remoto. Como aumentar a produtividade num trabalho remoto? Estamos diante de um novo modelo de trabalho, desconhecido por muita gente até o começo da crise do coronavírus. Para não prejudicar o rendimento trabalhando de casa, estabeleça uma rotina. Faça com que sua cabeça entenda no começo do dia quando é hora de trabalhar.
Coloque como meta o período que deseja ser produtivo, tanto para o trabalho quanto para um projeto pessoal. Se não fizer isso, não irá entregar nada e o dia vai passar sem resultados. Tenha objetivos mensais, semanais e diários. As principais armadilhas no trabalho remoto são o vórtice de procrastinação e o envolvimento excessivo. Nele, sem perceber, você trabalha até altas horas da madrugada, esquece o sono, não descansa e não rende. É bom lembrar, consistência é mais importante que intensidade. Notas finais. Essa produtiva conversa entre dois profissionais da inovação nos mostra que não há por que se apavorar. O desenvolvimento pessoal requer paciência, hábitos e busca por aprendizado constante. Não adianta se apavorar ou dar um passo maior que a perna. Para obter melhores resultados, o planejamento é fundamental. Nada que a gente não saiba, mas ouvir especialistas de sucesso faz toda a diferença. Dica do 12 minutos. No Microbook, Como Atingir Alta Performance no Trabalho Remoto, trouxemos um bate-papo entre nosso CEO, Guilherme Mendes, e Pedro Vasconcelos, fundador do Be Your Coffee, um serviço que oferece coworking em grandes capitais. É mais aprendizado para novos tempos profissionais.